Olá, pessoas queridas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Minha oração e desejo é que Deus abençoe o seu coração, sua vida e sua família. Bem, o nosso vídeo de hoje é a parte final do tema que iniciamos no vídeo anterior, ou seja, a pandemia do pecado. Muita gente, inclusive muitos que se dizem cristãos, não faz nem a ideia de quão destrutivo é o pecado. Eu digo sempre que quem corteja o pecado está cortejando a destruição. Hoje vamos ver alguns tópicos dentro do nosso vídeo, os quais são: o pecado domina a mente, o pecado desanima o coração e, por fim, o pecado desonra o Senhor. Preparado? Preparada? Então vamos ao vídeo de hoje. Em primeiro lugar, o pecado domina a mente. Você já ouviu uma música e de repente não conseguiu tirá-la da cabeça? Os psicólogos têm um termo para isso. Eles o chamam de earworm, isto é, vermes de ouvido. Para um cristão saudável, o pecado seria como verme de coração. Uma vez que ele entra em seu sistema, você não consegue tirá-lo do seu coração e mente até que você se acerte com Deus. Davi conhecia seu pecado e este o afetou mentalmente. Vejamos o que ele disse no versículo 3 do Salmo 51. Acompanhe comigo. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por um ano inteiro, Davi foi assombrado pelo fantasma da culpa. Quando ele se levantava ou dormia, comia ou governava, seu pecado era como uma música que ele não conseguia tirar da cabeça. Seu pecado havia sumido de vista, mas não havia sumido da sua mente. Tentamos esquecer nossos atos pecaminosos, mas eles continuam entrando pela porta da frente. Somos constantemente lembrados deles em uma foto, uma música ou uma conversa. O pecado não confessado e não perdoado sempre se tornará um pecado não esquecido. Por outro lado, ele não sairá da nossa mente sem a purificação de Deus. Para que isto aconteça, temos que ir a Deus com um coração arrependido e quebrantado, enquanto pedimos que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus. Em segundo lugar, o pecado desanima o coração. Durante um ano inteiro, 3 pessoas souberam do pecado de Davi: Batseba, a mulher com a qual adulterou; Joabe, seu capitão e comandante militar, e o próprio Davi. Enquanto Batseba e Joabe viviam com o conhecimento de seu pecado, Davi vivia com a culpa de seu pecado. Naquele ano foi como se Davi tivesse estado em confinamento espiritual solitário. O pecado não nos afeta apenas emocional e mentalmente falando, mas acima de tudo espiritualmente. Quando algo devastador acontece, as pessoas costumam dizer coisas como "fui esmagado" ou "isso me destruiu totalmente". Davi se sentiu da mesma maneira. Vejamos o versículo 8. Vamos juntos vê-lo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Até então, Davi e Deus tinham uma relação estreita. Mas agora, quando Deus falou, Davi não ouviu alegria na voz de Deus. Ele ouviu julgamento e tristeza. O pecado afunda a alma na depressão, mata a alegria no coração e adoece o espírito com a tristeza. Tão certo como a noite segue o dia, a vida de um verdadeiro cristão, a tristeza segue o pecado quando isto acontece. Isto é exatamente o que o pecado faz à vida de um crente em Cristo. Em terceiro e último lugar, o pecado desonra o Senhor. O versículo 4 nos diz:
pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Este versículo deveria motivar a todos a evitar o pecado como uma praga. Embora Davi tenha pecado contra Batseba e Urias, marido dela, quando o pecado foi consumado, ele confessa que pecou diretamente contra Deus, porque Deus é sempre o primeiro a ser ofendido. Quando você infringe uma lei humana, você comete um crime. Quando você quebra a lei de Deus, você comete um pecado. O pecado só é contra Deus porque Ele é o legislador. Quando você peca, você não apenas infringe a lei de Deus, você parte o coração de Deus. Davi queria voltar ao lugar onde pudesse ouvir e ver a Deus com alegria. Quando permanecemos no pecado, a vida começa a escurecer e não podemos sentir a alegria do Senhor, porque ela também se escurece. Conclusão, queridos. Quando a sujeira do pecado obstrui a linha de comunicação com Deus, você não vai ouvi-lo, vê-lo ou desfrutá-lo da maneira que deveria até que as coisas sejam acertadas. Se você pecar contra alguém, essa pessoa pode remover a amargura, mas ela não pode remover sua culpa. Deus pode fazer isso e fará por meio de Jesus. Se para você, partir o coração de Deus significa que essa condição parte também o seu coração, então você tem um coração saudável. Por outro lado, isso também mostra que não há barreira entre você e Deus. Um corpo saudável luta contra uma infecção e um cristão saudável luta contra o pecado. Finalizo afirmando que em muitos púlpitos não se ouvem mensagens contra o pecado. No entanto, apesar disso, digo que para essa pandemia que tem assolado a humanidade, existe a cura por meio de Cristo Jesus. Aleluias! Reflita sobre o que você viu e ouviu e que Deus abençoe a todos.